Amém? Se a faculdade de Anguera, o pessoal de lá do setor administrativo da secretaria, corrigiu meu histórico escolar, para mim vai ser um grande milagre. Por que eu falo assim? Porque já está lançado, vão ter que fazer um outro histórico. Porque eu, como aluna, como eu já disse, eu não aceito aquelas informações do terceiro semestre. Direitos humanos cancelado. Teoria do letramento cancelado. A outra disciplina lá cancelada. Fonética cancelada. Língua inglesa 1 cancelada. Sendo que eu passei, estudei essas disciplinas e fiz as provas, fiz o trabalho, tenho a nota do trabalho, falta só a nota oficial. Então não foram canceladas, eu estudei. Quando eu cancelei o curso, eu já ia para o 4º semestre, eu já ia fazer outras disciplinas norteadoras. Então, os únicos prejudicados somos nós. Eu me sinto prejudicada com essas informações de história escolar. Por quê? Porque foram 8 horas de estudo, foram dias. Veja, são 3 meses, ou seja, são mais de 2.000 horas de estudo. Foram 3 meses, foram 90 dias. Cada curso desse é 80 horas, 60 horas. A gente não pode, de maneira alguma, nós alunos, não podemos deixar isso para lá, barato, negativo. Então, gostaria muito que a administração da Anguera, o setor que trabalha nesse setor, fizesse a correção e colocasse as informações corretas para que eu não viesse me prejudicar, porque são horas e horas e horas que não voltarão mais. Eu estudei essa disciplina. Se eu não conseguir a nota, isso aí já é um outro problema. Mas eu quero a minha nota lá, vermelha ou azul, aprovada ou reprovada, eu quero a minha nota. Amém? Eu quero a minha nota. Não como está lá escrito, cancelada, cancelada, cancelada. Isso não procede essa informação. Isso não é brincadeira. Vamos continuar aqui lendo na disciplina eu estou no ofício de... Então, eu já estou fazendo um outro curso, eu estou aqui nessa disciplina aqui são 60 horas, 80 horas de estudo. A noiva responderá sim, prometo. A entrega das alianças. No caso da cerimônia, incluía a entrega de aliança. O ministro dirá ao noivo. Isso aqui eu já li. O noivo porá a aliança sobre a Bíblia do ministro e o ministro segurará a aliança e dirá ao noivo que repita as seguintes palavras. Usando esta aliança como símbolo da nossa união, ou me caso contigo, unido a ti o meu coração e a minha vida, tomando-te participante de todos os meus bens. Entregando a aliança ao noivo para que ele coloque no dedo anular da noiva, o ministro dirá ao noivo que esta aliança seja símbolo puro e imutável do seu amor. Em seguida, o ministro dirá à noiva: testemunha suas promessas. A noiva colocará a aliança sobre a Bíblia do ministro e este, segurando a aliança, dirá à noiva que repita as seguintes palavras. Usando esta aliança como símbolo de nossa união, eu me caso contigo, unindo a ti o meu coração e minha vida, tornando-te participante de todos os meus bens. Entregando a aliança ao noivo para que ela o ponha no dedo anulado do noivo, o ministro dirá à noiva que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu amor. A oração. Em seguida, os noivos se ajoelharão e, se o ministro achar conveniente, ele dirá: como sinal de fidelidade às promessas que vocês fizeram um ao outro, segure agora a mão um do outro. O ministro colocará a mão direita sobre as mãos unidas dos noivos e orará fazendo Deus os seguintes pedidos. Vamos ver os pedidos.
Deus eterno, Criador e Consolador do gênero humano, doador de toda a graça espiritual e autor da vida eterna. Abençoa este homem e esta mulher, a quem abençoamos em teu nome, a fim de que eles vivam sempre em paz e amor, conforme os teus santos mandamentos, conduzindo o lar e a vida deles de acordo com a sua santa palavra, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te, ó Deus Todo-Poderoso, que continues a ser Salvador e guia de nossas almas imortais, para que, mediante a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo, alcance a glória eterna. Amém. Pronunciamento. Dirigindo-se à igreja, o ministro dirá, visto que, nome dos noivos, consentiram ambos em ingressar no estado do matrimônio diante de Deus, e desta testemunha, havendo ambos dado, empenhado a sua fé e palavra a um outro, o que manifestaram pela união das mãos, eu os declaro marido e mulher, casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqueles aos quais Deus uniu, nenhum homem os separe. Bênção pastoral. O ministro colocará a mão direita sobre as mãos dos noivos e dirá, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo vos abençoe, vos guarde e vos mantenha firme, que o Senhor, em sua misericórdia, volte para vós seus olhos de harmonia e vitória, e de tal maneira vos encha de sua graça e bênçãos espirituais, que possais viver neste mundo em seu santo temor, e no mundo vindouro possais gozar da vida celestial eterna. Amém. Amém. A gente observa, vou fazer um comentário sobre o casamento. O primeiro casamento que nós encontramos na Bíblia foi o casamento de Adão. Amém. Foi o primeiro casamento. A Bíblia diz, e não é eu, que ele vivia só. Deus criou esse homem. Primeiro Deus fez esse homem. Não sabemos quanto tempo ele viveu sozinho na solidão. Só ele e os animais. E a natureza e Deus. E aí Deus, vendo a situação dele, resolveu criar a mulher. Para quê? Para ser auxiliadora dele, companheira. Então, o casamento nasceu no coração de Deus. Amém. Deus é o autor do casamento. Cerimônia, instituição do casamento. Dirigindo-se à igreja, o ministro dirá, amados irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e desta testemunha para unir este homem e esta mulher no santo matrimônio, que é um estado honroso e, portanto, não deve ser contraído como se fosse algo sem muita significação, mas com reverência, discrição e no temor de Deus. Este estado santo foi instituído por Deus quando o homem ainda era inocente. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira que lhe seja idônea. Desta forma foram celebrados os primeiros laços desse sagrado pacto de matrimônio, pronunciando Deus estas palavras, portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Cristo, nosso Salvador, honrou com a sua presença e transformou com seu poder divino as bordas de Canaã da Galileia, realizando ali o seu primeiro milagre. Deste modo, ele realçou uma reunião terrena com uma manifestação sobrenatural. O apóstolo Paulo nos faz ver o aspecto transcendental da união de um homem com uma mulher, quando compara esse amor com o amor de Cristo para com a sua igreja. João não nos faz ver a igreja e a noiva de Cristo, escolhida entre todos. Olha, veja, que quando Adão casou com a mulher, ele estava só. Ele estava precisando de uma esposa. Não é hoje, um homem deixa a esposa, já é casado, aí conhece uma outra mulher, se agrada, se apaixona pelaquela outra mulher, aí deixa aquela que ele casou, afirmou um compromisso com ele, abandona ela, deixa ela para ficar com a outra. Isso aí já é um pecado, já é um delito, já é uma transgressão, uma iniquidade diante de Deus. Por quê? Porque ele já era casado, ele tinha que cumprir ali as promessas de devoção que ele cumpriu com aquela mulher. Aquela mulher também já era casada. Ela, porém, não estava sozinha. Ela já tinha um companheiro, ela já tinha uma pessoa, o seu marido. Então ela tinha que firmar ali, andar naquele caminho até que a morte o separe.
Se ela deixou ele e ele deixou ela para viver com outro, ela é adúltera, é considerada diante de Deus, diante de uma mulher adúltera, adulterou. Não estava sozinho, não estava sozinha não. Já tinha um marido, já tinha uma mulher. João nos faz ver que a igreja é a noiva de Cristo, a escolhida entre todos os seres humanos, e que depois do arrebatamento da igreja, as bodas mais gloriosas que jamais foram vistas serão celebradas, a bodas do Cordeiro. Leitura bíblica. Dirigindo-se os noivos, dirigindo-se os noivos, o ministro dirá: ouço, pois, a palavra de Deus através de Paulo, escrita para as instruções de vocês. Respeito desse passo tão abaixa aí tão importante que vocês estão para dar. O apóstolo Paulo disse aos vossos esposos: vós, marido, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para santificá-la. Assim deve os maridos amar suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama-se a si mesmo. Pedro dá estas palavras de conselho aos esposos: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeira convosco da graça de Deus, para que não sejam impedidas as vossas orações. Da mesma forma, ouço o que dizem as Sagradas Escrituras às esposas: vós, mulheres, submetei-vos aos vossos maridos como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo aos seus maridos. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabeça, o uso de joia, de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no corruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. A oração. A entrega da noiva. Dirigindo-se à igreja, o ministro perguntará: quem entrega esta mulher para que ela se case com este homem? O pai da noiva ou outro parente responderá: eu entrego. Voto. Dirigindo-se ao noivo, o ministro perguntará: você recebe esta mulher como sua legítima esposa para viver com ela no santo estado do matrimônio segundo o que foi ordenado por Deus? Você promete amá-la, honrá-la, cuidar dela na enfermidade ou na saúde? E rejeitando todas as demais mulheres, ser fiel a ela enquanto os dois viverem? O noivo responderá: sim, prometo. Dirigindo-se à noiva, o ministro perguntará: você recebe este homem como seu legítimo esposo para viver com ele no santo estado do matrimônio segundo o que foi ordenado por Deus? Promete amá-lo, honrá-lo, obedecer a ele, cuidar dele na enfermidade e na saúde, e rejeitando todos os demais homens, ser fiel enquanto os dois viverem? A noiva responderá: sim, prometo. Dirigindo aos dois, o ministro dirá: segure um na mão do outro e repita cada um comigo. O noivo repetirá estas palavras do ministro: eu, fulano ou fulana, recebo você, fulano, fulana, como minha legítima esposa, para que nós dois sejamos um só, desde dia em diante, para os dias bons, para os dias maus, em riqueza ou pobreza, e prosperidade ou adversidade, para cuidar de você e lhe amar até que a morte nos separe. A noiva repetirá essas palavras do ministro: eu, fulana, fulano, eu, fulana, recebo você, fulano, do noivo, como meu legítimo esposo, para que os dois sejamos um só, desde dia em diante, para os dias bons, para os dias maus, em riqueza ou em pobreza, em prosperidade e adversidade, para cuidar de você e lhe amar até que a morte nos separe. A entrega das alianças. Dirigindo-se aos dois, o ministro perguntará: o que vocês entregarão um ao outro como penhor deste voto? O noivo dará aliança ao ministro, que ele dirá: a Bíblia diz que quando Deus fez um pacto com Noé, colocou no céu um arco-íris como sinal do pacto, disse: eu o verei para me lembrar da aliança eterna. Da mesma forma, é bom termos um sinal que nos lembre
a realização desse solene ato nupcial. Vocês escolheram estas alianças como sinal do seu matrimônio. A aliança é feita de metal precioso que representa os vínculos que unem esposo e esposa. É uma circunferência sem fim, simbolizando a perpétua união de vocês. Dirigindo-se ao noivo, o ministro dirá: nome do noivo, teme esta aliança, coloque no dedo anular de sua noiva e repita comigo: com esta aliança eu me caso com você e lhe faço dona também dos meus bens terrenos. Por este ato declaro diante de Deus e da testemunha que recebo como minha esposa e que lhe serei fiel, esposo. Dirigindo-se à noiva, o ministro pedirá que ela repita as seguintes palavras: receba esta aliança de mãos e declaro, portanto, diante de Deus e desta testemunha que lhe serei fiel, tanto na alegria como na tristeza. Como esta aliança, selamos duplamente nossos votos, e você partirá comigo o símbolo do nosso casamento. Dirigindo-se os dois, o ministro dirá: visto que vocês já declararam sinceramente o desejo de unirem-se em matrimônio diante de Deus e confirmar o mesmo ao dar e receber as alianças, agora eu os declaro marido e mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles aos quais Deus uniu, que nenhum homem venha separar. Eu lhe exorto a serem fiéis aos votos que vocês fizeram aqui. Com este casamento, vocês iniciam uma vida nova, com maiores responsabilidades. Só encontrarão a verdade e felicidade se cumprirem com a obrigação que acabaram de assumir. Fulano, nome do noivo, eu proteja esta fulana, que é esta mulher que agora se submete ao seu cuidado, e esforce por viver no amor de Deus, de tal maneira que nenhuma ação ou palavra sua lance amargura sobre o seu rosto, nem enche os seus olhos de lágrima. Eu, o nome da noiva, esforço-se por conservar com as suas virtudes o coração que você conquistou com a sua graça. Aos dois eu digo: não permito que na voz de vocês se apague os tons ternos de carinho, nem que os olhos de vocês percebam o brilho que os faz resplandecer durante o noivado. Porém, e acima de tudo, esforce para que Deus ocupe sempre o trono do lar que vocês estão iniciando agora. Bênção pastoral. O ministro dirá aos noivos o ministro vai dizer aos noivos que eles venham se ajoelhar e orará assim: o Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Terá misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levanta o rosto e lhe dê a paz. A cerimônia 3. Instrução do casamento. Dirigindo-se à igreja, o ministro dirá: quando Jesus foi chamado com seus discípulos a uma festa de casamento de boa vontade, aceitou o convite e ali deu início ao seu ministério e às suas obras de poder. E por isso que também hoje nós nos reunimos aqui como testemunha perante Deus das promessas que este homem e esta mulher vão fazer um ao outro. Dirigindo os ouvidos, o ministro vai dizer. Dirigindo-se aos noivos, o ministro irá falar: esta cerimônia matrimonial que está sendo celebrada hoje, agora, para unir vocês com os sagrados laços religiosos, é uma antiga cerimônia da história da humanidade. Ela foi celebrada no começo do mundo perante o próprio Criador com a única testemunha convidada e ministro, e o que aconteceu antes está acontecendo agora. O matrimônio nunca deixou de existir, pois sobreviveu no paraíso e tem sido mantido pelo próprio Deus para aliviar as dores e consolar as tristezas do nosso coração quebrantado. Assim será cada um de vocês, caso seus corações abriguem o desejo de embelezá-lo e suavizá-lo, mediante o constante cuidado, mesmo nas mínimas coisas, mediante a paciência e o sacrifício em favor do outro. Tudo isso colocamos diante de vocês e convocamos aqui Deus como testemunha, lembrando-lhe sempre que a oração constante lhe permitirá cumprir fielmente estas promessas. Segure-se agora a mão um do outro. Aí tem os votos. Dirigindo-se o noivo, o ministro perguntará: fulano, você aceita esta mulher cuja mão você está segurando agora como sua legítima esposa? O noivo responderá: sim, aceito. Dirigindo-se à noiva, o ministro perguntará: fulana,
Você aceita este homem, cuja mão você está segurando agora como seu legítimo esposo? A mulher falará, a noiva responderá, sim, aceito. Você promete solenemente diante de Deus e deste testemunho unir-se a Ele a fim de amá-lo e ser fiel durante toda a vida, sobre qualquer circunstância, até que a morte separe? A noiva vai responder, sim, prometo. A entrega das alianças. Preparando-se para passar a aliança às mãos dos noivos, o ministro dirá, visto que agora, como esposo, você é a cabeça da esposa que está dando seu nome e a quem está recebendo para cuidar dela, e prove-lhe as necessidades, entrego esta aliança para que você os coloque no dedo desta mulher, como sinal de que está recebendo como esposo. O ministro esperará que a noiva coloque a aliança no dedo anulado da noiva e dirá, assim, pois, vocês cuidará de sua esposa com a força do seu vigor e com seu amor protetor. Vocês usarão esta aliança como um vínculo de reverência e fé profunda, completando ambos o círculo perfeito do dever que o torna uma só pessoa. Pronunciamento. Em nome de Jesus Cristo, e diante dessas testemunhas, declaro marido e mulher. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqueles a quem Deus uniu, que nenhum homem separe. Oração e bênção pastoral. O ministro pedirá a Deus que abençoe o novo lar e pronunciar a seguinte bênção pastoral. E agora que aquele que o caminhou em íntima comunhão com o primeiro casal humano nos dias da inocência, aquele virão de dores cujos o ministério milagroso produz grande regozijo na festa das bodas, aquele que, vivendo no coração de vocês, pode fazer do lar que vocês estão iniciando uma morada de paz e amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam com vocês para todo sempre. Amém.